tímida, né? Então, assim, eu deveria que a primeira vez que o pastor colocou para mim dirigir um culto de oração, era me tremendo assim todinha, né? Era me tremendo todinha. E aí isso foi um processo de autoconhecimento, isso foi um processo, né, de alinhar as minhas emoções, isso foi um processo de entender a minha identidade em Cristo, né, de que a capacidade vem dele. Isso foi um processo de achar que eu não podia mais ir para uma universidade, que eu tinha feito meu ensino médio, já era casada, já tinha 2 filhos, e eu achava que pronto, os sonhos que eu tinha passado, não tinha mais como se realizar. Mas Deus é esse Deus de poder, né? Maravilhoso, que resgata, que tira do fundo do baú dos nossos sonhos e faz torná-los realidade. Então foi assim para mim, pode ser para você também na sua vida. Os sonhos que estão engavetados, você acha que não tem, né, solução, Deus é aquele que traz, né, a vida, traz aqui esse plano real, aquilo que nós achamos impossível. Para Deus não há impossível. Então Ele quer realizar os nossos sonhos, mas primeiro Ele quer fazer um realinhamento entre o nosso caráter, né, sendo forjado a sua imagem. Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança. Só que às vezes a gente está exatamente naquele caos, está tudo desorganizado. E Ele quer botar ordem no caos primeiro, né? Ordem nas emoções, que é para a gente poder realmente, como a pastora até colocou aqui no início, as mulheres de Deus são mulheres educadas, são mulheres tranquilas, são mulheres, né? Embora no louvor do louvor é o fervor, glória a Deus por isso, né? Porque a energia, a alegria que o Senhor nos dá para glorificar e exaltar o nome dele, mesmo com todo o nosso, né? Todas as nossas forças, com toda a nossa alma, tudo que ele nos deu para glorificá-lo. Mas a mulher de Deus, ela é diferenciada nesse mundo. Amém? Ela é diferenciada dentro da sua casa, ela é diferenciada socialmente. Porque onde uma mulher de Deus chega e pisa o pé, como diz, todos sabem. Porque há a presença do Senhor ali. Aleluia, glória a glória dele, né? A glória dele. Quando as pessoas vão ver, você vai transmitir isso. A história do perfume, né? O perfume que vai chegando e vai exalando, porque você é diferente. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala isso aí em Tessalonicenses, né? Dizendo que o mesmo Deus da paz santifique você em tudo, que o espírito, a alma, o corpo de vocês se conservar íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer promover ali o conforto. Porque ele fez aqui os Tessalonicenses, ele quer fazer para nós através da palavra, né? E conforto é um sinônimo também de bem-estar, a Bíblia traz. Aconselhando que eles não estavam sozinhos, que você não está sozinho, né? Nesse processo que você está passando. E que esse Deus da paz estaria com eles e estará conosco também durante todo esse processo de santificação, que é o que nós estamos passando, né? E que fazíamos o que seria exatamente essa santificação, né? Essa caminhada de nos separar e de nós deixarmos as velhas práticas que fazíamos para trás, não é isso? E ter agora uma nova forma de viver a cada dia, né? Nos afastando das velhas práticas e nos conservando íntegros, irrepreensíveis, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, até a vida do nosso Senhor Jesus. Então ele vai nos orientar durante esse processo. E parece simples tudo isso a gente falar, mas a gente sabe que não é. Né? Não é simples. Cada dia é um aprendizado. Então hoje nós vivemos imersos em um estilo de vida moderno que contribui fortemente para que os processos mentais e emocionais eles operem com maior tendência em vivermos de um modo comum, um piloto automático. Então, às vezes, a gente se perde por isso. Acorda, vai levar o menino na escola, vai para o trabalho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, a gente já está de uma forma, às vezes, tão organizada que a gente deixa de fazer as coisas que realmente precisamos fazer. O imediatismo tem tomado conta
na vida das pessoas, da sociedade hoje, né? E essa incerteza nos leva a crer e a sentir que tudo é para ontem. Não é assim? Tudo é para ontem. E a gente vive ansioso. Vive ansioso. A pressa e a velocidade se tornam palavras de ordem. Então nós passamos por tudo muito rápido. E esperar se tornou um grande sacrifício. Já viu que hoje a pessoa dizer para esperar alguma coisa que está por acontecer, ela quer dar logo no mercado, quer dar logo no tempo. Te apressa, Senhor, está lá no Salmo 70, né? Te apressa, Senhor, porque ainda não veio o varão. Te apressa, Senhor, porque ainda não recebi minha casa. Te apressa, Senhor. Né? Apressadamente nós queremos tudo que aconteça. E isso gera uma desconexão com o céu. E passamos a não viver o momento presente. Passamos a não passar pelos processos que nós precisamos. E durante o período, por exemplo, da pandemia, houve também uma procura, uma adesão significativa, né, das pessoas para querer se alinhar àquele momento, porque era assim, ninguém praticava atividade física até então, uma grande maioria, né? Mas aí foi comprovado naquele momento que a atividade física, né, fazia com que a gente ficasse melhor, tinha uma imunidade maior para tentar lidar com aquela situação daquela doença que estava ali. Né? Os problemas respiratórios, a ansiedade, quantas e quantas pessoas ali sofreram crises e mais crises de ansiedade. Eu lembro que eu atendia pessoas de forma voluntária, os psicólogos aqui em São Paulo se reuniam e a gente fazia atendimento SOS mesmo, gratuito, para as pessoas orientando, né, as pessoas ao que fazer naqueles momentos ali. Então, teve um movimento assim. Não sei se alguém aqui necessitou, precisou for atendido, a gente tinha pessoas do interior, pessoas aqui da capital, dando orientações para quem estava em crise, né? Porque a gente morrendo dentro de casa, aquela coisa tudo. Então, assim, em suma. Então, era um momento que ninguém se cuidava. Não cuidava da saúde mesmo como deveria. Estava todo mundo no stand-by. E esse movimento fez com que a gente buscasse aí cuidar mais. E ficávamos ali mais vulneráveis, porque não fazemos atividade física, não cuidávamos da saúde, e o Covid-19 está arrochando. E isso reafirma a importância que nós precisamos ter com o nosso autocuidado, né? O tempo todo. E isso, desde essa época, tem sido mais, né? A gente tem prestado mais atenção ao nosso corpo, à nossa alimentação, à hidratação, né? Beber água, a fazer atividade, a ter um sono melhor de qualidade. E aí foi se descobrindo que essas coisas fazem com que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Mas até então, poucas pessoas se atentavam para essas questões, né? De uma forma assim, mais orientada, de uma forma mais, prestando mais atenção em tudo isso, de momentos de lazer, né? Hoje a gente está indo no Rangedor, está cheio de gente fazendo piquenique, né? Na ponta da areia também, né? No Cigão. Então as pessoas foram tendo a noção de que precisavam estar mais tempo dedicando para a família, ter mais tempo cuidando da sua vida como um todo. Quantos e quantos divórcios aconteceram nessa época também, porque estar junto em família era algo que não se tinha no dia a dia. Então os casais começaram a ficar juntos, mais tempo juntos, e viram que a nossa era insustentável, porque não estavam havendo cuidado desse bem-estar de um e do outro, de ambos, né? Do próprio relacionamento. Então, algumas de nós foram marcadas em histórias de vidas aí, que tenham passado por traumas e não aprenderam a entender essa linguagem do seu próprio corpo, né? A entender essa necessidade de ouvir o seu próprio corpo. A correria do dia a dia abafou o som dessa linguagem, deixando de dar conta até das batidas do coração. Quem aí reserva um tempo durante o dia para fazer esse momento de respirar,
de ouvir as batidas do coração, de sentir o próprio corpo, de fazer esse treinamento corporal. Quem faz aí? Ó, tem uma ali. Eu faço na pesca. Tem algumas aí. Eles têm mulheres que não conhecem o próprio corpo. Né? Então a gente tem que entender essa questão toda que o Senhor está trabalhando em nós. O nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual. Né? Nós não somos fragmentados, nós somos um todo. Precisamos estar atentos a cada uma dessas situações. Né? Então, nessa ânsia do dia, nessa correria do dia a dia, abafou-se esse som dessa linguagem do nosso corpo, né? Deixando de dar conta das batidas do coração. Nós não sentimos mais a respiração. Quando nós estamos no estado de ansiedade, por que aqueles sintomas eles começam a surgir? Sabe por quê? Taquicardia, sudorese, aquele aperto no peito, aquela sensação que parece que eu vou morrer, porque está faltando oxigênio no cérebro. Então eu preciso parar e fazer o quê? Respirar. Se você tiver uma crise de ansiedade, né, em algum momento. Amém. Né? Sopro de Deus. Então nós respiramos porque Ele nos permite. E é o que é exatamente capturado no momento que nós estamos ansiosos. Ansiosos por coisa alguma. Né? Porque nesse momento que a ausência da confiança em Deus, até a nossa respiração é capturada. E a sensação que vem é essa de morte. Né? E a ansiedade ela traz essa sensação de morte. Então, na ânsia de nos sentirmos amadas, valorizadas, reconhecidas, integradas, nós nos afundamos lentamente num pântano de muitas atividades, de ativismo, né? E às vezes até mesmo dentro do contexto igreja. É aquele faz, não tem limites. Às vezes está mais tempo fazendo coisas do que realmente tendo tempo de cuidar da sua relação com Deus, da sua relação familiar. Lembrando que a gente acaba pulando as esferas, as hierarquias que Deus deixou. Primeiro eu e Deus, a minha relação com Ele. Depois eu e quem? Família. A família, mas principalmente na família quem? O meu cônjuge. Depois os filhos, né? Olha só, mas só que às vezes os filhos vão lugar do marido, mas é uma nossa hoje. Mas é uma hierarquia. É Deus, o marido, os filhos, né? A família. Depois o quê? E o próximo? Depois vem a igreja. Depois, né? Tem a família espiritual, né? O trabalho, as outras coisas. Mas a gente às vezes atropela tudo isso. A gente coloca o trabalho da igreja, antes da família, antes de cuidar do marido, e quando a gente fez que não, está tudo um caos. Está perdendo filhos para as drogas, o marido está com outra lá fora. Entendeu? Então, muitas situações assim, eu digo para vocês que a gente acompanha, né? Na igreja a gente está acompanhando, a gente está acompanhando esse caos, às vezes, na vida das pessoas. O marido que não se converte muito, porque não vê Jesus naquela mulher. A mulher passa mais tempo lá na igreja do que em casa, porque ali, né, realmente demonstrando Cristo para ele nos momentos que vem. Então, são vários cuidados que a gente precisa desenvolver aí para que essa questão do nosso bem-estar realmente ela venha estar conosco. Então, são hierarquias que Deus nos deixou para que nós possamos trabalhar nossas vidas. Então, nós somos engolidas e presas ao fazer de tal forma que nós não ouvimos mais esse som simples e relaxante da batida do coração, o som das ondas do mar, o canto dos pássaros. Outro dia, um passarinho muito bonitinho, pequenininho, que tem um canto, eu não sei qual que passarinho, mas ele tem um canto alto. Fizeram um ninhozinho lá na minha árvore, bem no canteiro aqui na frente. Gente, que coisa mais maravilhosa, e eu senti a presença de
Deus, quando eu vi ele ali cantando, e ficar ali contemplando aquilo que Deus fez. Quantos de nós às vezes não tem esse tempo de contemplação limpinhas? Gente, isso é necessário. Deus fez a criação para a gente parar e contemplar. E a gente só vai saber disso quando a doença mental ela vem batendo a porta. Quando você não tem mais paciência para nada, nem com seres humanos, quanto mais um bichinho, uma formiguinha, um cachorrinho, né? Mas são seres que Deus deixou, todos eles, não para serem mais importantes que o ser humano, mas para que a gente pudesse também contemplar até como ele se comporta. É incrível isso. A gente vê, eu estava vendo com meu marido o acasalamento dos pássaros, né? Como é a coisa mais linda. Um que dança, que abre as asas dele para dançar, para chegar perto, para cortejar ali, né? A fêmea. Então são coisas que nós precisamos fazer. Isso tudo faz com que nós tenhamos. São momentos de nós estarmos realmente nos conectando com o céu e com as coisas que Deus fez. Só que eu achava tudo isso às vezes uma bobagem. Eu vou confessar a vocês. Eu achava que eu não tinha tempo para perder com tantas informações que para mim pareciam eram minutos. Até que Deus me teve que me parar no momento de adoecimento mesmo, né? E que eu pensei que eu fosse pirar naquela época para mim exatamente contemplar as plantas. Hoje eu cuido de plantas, hoje eu tenho que ver os passarinhos, de contemplar a beleza, a natureza. E quando eu cuido de pessoas que estão também passando por isso, eu digo a elas, você já prestou atenção hoje no pôr do sol? Tem prestado atenção no pôr do sol? Tem contemplado as flores, as plantas, né? O céu. Isso é conexão com Deus. Então foi nessa época que eu também aprendi a conectar com Deus. A conectar com a natureza que Deus criou. As coisas que estavam ao meu redor. Não somente com tarefas, não somente com trabalho. Né? Não só mergulhada nessas coisas, porque essas coisas são passageiras, mas essas outras são eternas, né? Deus está nos preparando aqui para um tempo que nós passaremos muito mais lá com Ele, nós não sabemos quantos são, mas Ele diz ruas de ouro, né? E a gente vê todas as belezas que Deus colocou ao nosso redor para que nós aprendêssemos a contemplar. Quando a gente vai lembrar do Jardim do Éden, quantas espécies, quantas coisas maravilhosas que Deus colocou no meio de tudo isso, colocou o homem e hoje, ainda hoje, né, para contemplar. E isso enche o nosso cantinho. Se você separa tempo, por exemplo, para viajar em férias com a família, isso renova as nossas forças, né? Quem sabe que consegue fazer isso, né? Ou mesmo para ir no interior, não vou dizer nem muito longe. E lá no teu interior, visitar parentes, tudo mais, né? Sai um pouquinho aqui para Rio Verde, como andar por lugares assim, enche os nossos pulmões, né? Enche, comer uma manga ali de dar no pé. Essas coisas enchem a mente, nos colocam em conexão com esse bem-estar que promove, que Deus vai promover em nossas vidas. Então, ao invés, né, o nosso corpo vai dando sinais. E ele vai dizer para nós, porque ele fala, né? A gente acha que o corpo não está, mas ele fala. E ele diz, ei, eu preciso de um tempo, eu preciso de um descanso. Você pode dar um tempinho aí para mim, por favor? Só que às vezes a gente faz o quê? Tanto aqui o show e continua prosseguindo com atividades e mais atividades, até o vigor diminuir, os esquecimentos começarem a aumentar, com aqueles apagões, o apetite faltar, né? Tem pessoas que chegam já na volta de sair, mas eu estou esquecida, eu estou esquecendo isso, esquecendo aquilo, não sei se vocês já passaram por isso, né? Acho que só eu passei por isso, né? Então, assim, isso aconteceu comigo. Esquecimentos, o apetite fica alterado, ou com fome demais ou de menos. E hoje as evidências científicas elas vão nos mostrar exatamente o que? Através da neurociência, que quando nós estamos afetados emocionalmente, o nosso corpo sente todo o impacto
imunidade ela vai baixando e cada vez mais. Aí a gente aumenta no nosso organismo os níveis de cortisol. E quando aumenta esse, porque o cortisol é bom nos seus níveis adequados, mas quando aumenta esse nível de cortisol, que é quando a gente está bem estressado, de tantos afazeres do nosso dia, aí que começa a bagunça aos internos, né? O sistema nervoso começa a entrar em ação, o sistema endócrino, o sistema imune, e aí é que vem todas aquelas predisposições que nós já temos das doenças genéticas, né? Virem à tona. E aí começa a desandar realmente, né? Que é quando chega exatamente os adoecimentos. E tudo isso é o nosso corpo dizendo, já chega, para um pouquinho. Por favor, mas a essa altura o estresse está instalado e o corpo tenta, mas não consegue voltar ao normal. Não sem tratamentos e remédios. E tudo por não ter ouvido ele falando lá no início. Então, aprenda a ouvir o seu corpo e as suas reações. Sinta o que ele está precisando e atenda as suas necessidades. É vontade de parar um pouquinho, de dormir 15 minutinhos, deixa lá a louça na pia, deixa lá a casa para arrumar, dorme. É o cansaço que está batendo ali, né? Ou é outro tipo de vontade que você pode fazer, né? Supra essa necessidade, essa carência que você está vivendo. Não ignore os sinais. Embora a correria do dia a dia tente abafar o som dessa linguagem do seu corpo, mas não ignore os sinais. Os sinais cognitivos, né? Problema de memória, capacidade de se concentrar, julgamento pobre, a negatividade, os pensamentos ansiosos ou agitados, as preocupações constantes, né? São sinais cognitivos. Sinais emocionais, depressão ou uma tristeza constante, né? Uma infelicidade geral, eu estou triste com tudo, estou infeliz, nada me deixa feliz. Aquela agitação, né? Ansiedade irritada, com raiva. Tem momentos que se está assim, são sinais emocionais. Sobrecarregada, não tem com quem compartilhar, não tem com quem dividir, não tem rede de apoio. Será que não? Às vezes a gente, como estamos fechados, isolados, mas não buscamos ajuda de quem possa nos ajudar. Às vezes eu tenho ouvido isso até de esposas que têm carregado o mundo nas costas, mas porque simplesmente algumas vezes já pediu para o marido ajudar e não ajudou, mas porque ela diz assim, faz isso, faz aquilo, mandando, né? Daquela forma bem amigável. Aí o homem não faz. Não vou mais pedir não, porque eu peço se pede. E ele não faz. Mas ela não pede, ela manda. Né? E a forma, às vezes, como manda, o homem se sente como capaz e não vai fazer. Mas eu duvido se a mulher chegar com uma comunicação não violenta, que é um outro tema para você trabalhar, negócio aqui, pastor. Trabalha a comunicação não violenta com as mulheres e dizer, meu bem, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso aqui para que você me ajude nisso aqui. Se ele não vai sentir naquele momento para poder te ajudar. Então, às vezes, a forma como temos solicitado ajuda é que tem feito com que nós não recebamos a ajuda de quem está próximo de nós, né? Então, a forma como a gente pede, isso não é só para o marido, eu falei só para o marido, mas às vezes é para o filho, às vezes para as pessoas, e aí a pessoa fica mexe e diz, não tem rede de apoio, não tem quem apoie. Mas a forma como se pede, né, faz com que você realmente não tenha. Os sinais físicos e tambores que começam a surgir no corpo, diarreia, constipação, náusea, gordura, dor no peito, resfriados constantes, né, gripes. Então, tudo isso são sinais que o corpo está dizendo para a gente que alguma coisa não vai bem. Os sinais comportamentais também, né? Que é muito apetite, falta dele, insônia, sonolência, fica tudo em todo lugar, isolamento, procrastinação das tarefas, das coisas que eu preciso realizar, ou a própria
pessoas que já ficam, né, ali viciadas em remédios para poder relaxar. Já não consegue fazer um relaxamento mesmo natural, né? De pedir para o maridão aquela massagem dos pés, fazer aquele escalda-pé, né? Então, assim, várias formas para que a gente possa atender as necessidades físicas, né? E emocionais, porque com tudo isso a gente vai ser ensinado também. Hábitos de negócio de roer unha, por exemplo. Então, tudo isso são comportamentos, são sinais, sintomas que o nosso corpo dá. Então, o estresse é um problema de saúde física e mental. Então, não um estado emocional banal. É preciso que a gente preste atenção a tudo isso. Né? É preciso que a gente preste atenção a tudo isso. Porque, a partir de não prestarmos atenção nesses sinais, é que muitas pessoas hoje estão lá, realmente escravizadas a medicações pesadas. Por conta disso, né? Porque o corpo vai chegando um momento que ele não dá mais conta, porque já foi tão sacrificado, né? E em tantos momentos, mas falou tanto, gritou às vezes, mas a gente não deu atenção, a devida atenção que é preciso. Então lembra, tem estado, né? Um estado de saúde física, mental, emocional, espiritual. Então a gente precisa estar olhando em todos esses aspectos. Então, devido a essa dupla jornada de trabalho, casa, né, emprego, ministérios na igreja e todas as demandas que isso nos traz, é claro que existem outros fatores aí também de doenças, né? As doenças que a gente traz na nossa carga genética aí, envolvidos às vezes. Mas a mente, ela também é fazedora de doenças. Então, nós somos seres holísticos, ou seja, integrais, né? Então, o que afeta uma área, afeta as outras também. Nós somos como um todo. Se a gente tem uma coisa que está afetando o físico, vai afetar o emocional, vai afetar. Se não estamos buscando em Deus, vai afetar todas as outras áreas. Se é nas emoções, vai afetar o físico, vai afetar o espiritual. Então, nós não estamos, né, sendo degradados, segmentados. Nós somos um todo. Precisamos cuidar de todas essas áreas da nossa vida. Se não estou contente em alguma área da minha vida, é porque não estou contente em Cristo. Pois se a nossa alegria está nele, ela, o que é a alegria? Nossa alegria, a alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Nossa força. Então, se nós não estamos contentes nele, estamos sem força, estamos sem vigor, ele vai nos ensinar os segredos do verdadeiro contentamento do bem-estar. Então, anota aí, tem 2 segredos para me revelar para vocês nessa tarde, né? O primeiro segredo desse contentamento é o nosso conhecimento íntimo de a Cristo. É o nosso conhecimento íntimo a Ele. Na maior ou melhor, nada maior ou melhor que conhecer e fazer conhecido. Quando nós fazemos Jesus conhecido através do que Ele fez em nossas vidas, como é que nós nos sentimos, amados? Alegres, fortes, vibrantes, é assim? Porque nós estamos falando daquele Deus que me resgatou das trevas, das maravilhas que Ele tem feito na minha vida. E isso traz vigor para a nossa vida, isso traz força, isso renova as nossas forças como a da águia. Às vezes alguém chega para mim e diz assim, né? Não, liga lá, mas já é ó. Aí eu digo assim, já é, não se casar, mas assim, daí eu obrigado, né? Porque ele não acha prova. Mas é porque ele realmente aqui nos mantém realmente com jovialidade. Às vezes a gente vê uma pessoa já com uma idade mais avançada, mas a gente vê, nossa, com aquele vigor, com aquela força. Queridos, é porque minha mãe não está aqui, minha mãe tem 71 anos. Vocês olharem minha mãe, vocês vão dizer para mim, não. Porque ela tem aquele vigor evangelista, ela é líder de célula, ela é uma das facilitadoras do Ministério Herdeiro, lá na igreja que ela frequenta. Então, aquela mulher que está o tempo todo, né, vibrando em fazer Jesus conhecido. E ela vai sendo renovada as forças, né? É assim a minha inspiradora, né? Tem essa inspiração com a minha mãe. Me tornei psicóloga, vocês terem uma ideia, porque via minha mãe conversando
com as pessoas assim. Ela não era psicóloga, nunca se formou, mas ela tinha exatamente isso que eu depois descobri, né? Esse talento. Então também fui em frente, porque né, e nós passamos uma época bem difícil quando meu irmão se envolveu com drogas. E minha mãe era de ir atrás, de sentar com ele ali no chão, de dar todo aquele apoio. Graças a Deus, hoje meu irmão é um pastor. Amém. Glória a Deus. É lá no Espírito Santo. Mas ela foi aquela que se empenhou ali, né? Não largou enquanto o Senhor não deu a vitória. Né? E nessa época nós não éramos cristãos. Foi só tempo depois. Mas assim, Deus fez uma obra maravilhosa, através dessa atenção que ela pôde dar ali para o seu filho naquele momento. Então o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, 8 a 10, assim, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Amém? Então, esse conhecimento profundo de Deus. Então, eu te faço uma pergunta: qual é o seu alvo? A gente pergunta isso geralmente: qual é o meu alvo? Quando nós estamos frustradas, buscando resposta. Mas o que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? Aí a gente, parece que a vida não tem propósito. Então, nesse momento, a gente precisa fazer duas perguntinhas também. Pergunta em cima de pergunta. E a palavra de Deus nos ensina isso. A aprender a fazer boas perguntas. O que eu estou precisando? Qual é a minha necessidade nesse momento? E às vezes, outra pergunta que é muito importante é: eu estou disposta a pecar para conseguir o que eu quero? Porque lembrando que a gente falou lá no início, às vezes nós fazemos escolhas que vão nos afastar e não nos aproximar de Cristo. E lá em Provérbios, que é o que a gente precisa ter cuidado, diz assim: o mundo dos mortos e o abismo nunca se farta, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. É Provérbios 27 e 20. É profundo esse versículo, né? Porque é exatamente mostrando exatamente isso, que os olhos humanos nunca se satisfazem. Por isso nós vamos sendo cada vez mais afastados daquilo que nos traz para esse bem-estar, para esse bom estado, para esse contentamento que Deus quer nos dar. E a gente vai se afastando. A gente está aqui na igreja, não está no trabalho, ou está no momento de eternidade, então agora constantemente nos trabalhos de oração, guerreando, pedindo, orando. No momento que eu recebo a vitória, o que acontece? Vou embora. Aí já vem, né? Menos aos trabalhos, menos aos cultos, porque agora eu não tenho tempo. Estou, não tenho tempo. E essas são várias outras coisas. Era um concurso, era uma universidade, era várias coisas. E agora, como eu me até já estou realizando meu sonho, eu não tenho mais tempo para estar na casa do Senhor. Minhas amadas, não para me agradar, ou meus filhos também. Meus filhos hoje são líderes do Ministério de Louvor e tudo. Mas o tempo todo estudando e não deixavam ali a obra de Deus. Eu também estou o tempo todo estudando e ainda hoje estudo, mas não deixo por nada a obra do Senhor, né? Em um momento, porque a gente não para de estudar constantemente, mas para mim, estar na casa do Senhor é como diz lá nos Salmos, né? Estar nos átrios do Senhor é o que lhe traz vida em abundância, é o que lhe fortalece nos seus momentos difíceis, é o que lhe dá saúde. Então, é aqui, esse conhecimento de Deus, dia após dia, que vai nos fortalecer, né? E o segundo segredo, confiar, confiança, né? Filipenses 4, de 6 a 9, vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês.
vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e ouviram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Palavra de Paulo aos Filipenses. E eu quero trazer a vocês a essa reflexão nessa tarde, para a gente concluir aqui essa palavra. Com que frequência você tem sentido algum descontrole, algum desconforto nessas áreas que nós falamos hoje aqui? Cognitiva, emocional, física, comportamental e até espiritual. Às vezes eu estou frio, não estou conseguindo ler a Bíblia, não estou conseguindo orar. E às vezes a gente chega em momentos assim, que as lutas são tão grandes, as dificuldades, a gente não consegue fazer isso. Quem diz que nunca passou por isso, me desculpe, mas faz parte da natureza humana, e faz parte também de espiritual. Se a gente vai para os Salmos, a gente vai ver muitos momentos que o salmista está lá, com a alma dele em frangalhos, e as palavras do salmista vão mostrar para a gente isso. Quando a gente aprofunda, a gente vai entender a natureza humana. Acho que às vezes a gente passa por esse momento de esfriamento, A gente não está o tempo todo só glória, aleluia, vitória, não. Tem dias que a gente está ali no chão, Só porque, graças a Deus, o Espírito de Deus já nos marcou, nos salvou, Ele nos levanta. Mas passamos por muitas lutas, temos por lutas passadas, umas difíceis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas, seus servos fiéis. Então, Ele que fortalece, que marca nós realmente e nos levanta. Ele diz, as lutas vêm, mas é Ele que nos tira do mundo, Ele que nos levanta. Então, pense ali, de 0 a 10, dá uma nota. Qual tem sido a intensidade desse desequilíbrio que você tem sentido, seja ele em uma dessas áreas, emocional, física ou espiritual? Dê uma nota aí nessas áreas, lá no cognitivo, no físico, no emocional, no espiritual. E aí eu quero desafiar você a não ficar sozinho. Lá no Rebê a gente tem essa fala, sozinho não. Deus não nos fez para nós estarmos isolados, sozinhos. Ele nos colocou, além da nossa família de sangue, Ele colocou uma outra família. Para a gente estar aqui junto, para a gente compartilhar, buscar pelas pessoas que possam realmente estar ali nos ouvir, envolvidas com o Senhor, firmadas com o Senhor, buscar um aconselhamento, buscar um profissional quando for necessário na área da saúde, buscar alguém de confiança, mas não ficar sozinho, buscar compartilhar essa luta. Para encerrar, eu vou deixar esse versículo de 1 Timóteo 4,8 com vocês. Pois os exercícios físicos, eles têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Amém? Então, o Senhor nos traz saúde, bem-estar em todas as áreas da nossa vida, observando sempre que nós não podemos tratar uma coisa em detrimento da outra, porque nós somos um todo, físico, emocional, espiritual, cognitivo, aquilo que passa nos nossos pensamentos, se estiverem distorcidos, vão nos levar para várias situações difíceis da nossa vida. Por isso nós precisamos alinhar com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então eu queria que você baixasse sua fronte agora, nós pudéssemos realmente colocar diante de Deus aquilo que Ele nos trouxe nessa tarde. Porque nós temos esse Deus que é o Deus de paz, o Deus de cura, o Deus de libertação. Ele nos trouxe de João 8.
Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Senhor, tu é aquele que sonda, que nos conhece, mesmo antes de abrirmos os nossos lábios, mas tu sabes o que se passa dentro de nós, em cada gota de sangue, em cada pensamento, Deus, cada emoção, cada sentimento, Senhor, cada situação que nós, filhos do Senhor, estamos enfrentando, as suas filhas estão enfrentando, Pai. E por isso nós não estamos gozando de contentamento, nós estamos gozando de bem-estar nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração no teu altar nessa tarde, Senhor. Porque o Senhor nos convocou nesses dias, desde ontem essas mulheres estão aqui buscando a tua presença, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que elas não sairão desse lugar durante esses dias de congresso da mesma forma que elas chegaram, Senhor. Mas elas saíram daqui revestidas, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Revestidas de sabedoria que vem do alto, Pai, para aprender a lidar com cada situação que elas têm para enfrentar no seu dia a dia, Pai. E o Senhor há de derramar a cura, a libertação, aquilo que estava travado, aquilo que estava ainda sem compreensão, Pai. E o Senhor é quem traz clareza, é quem traz fortalecimento, para que possamos, Senhor, lidar com as batalhas, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os principais e potestades, Senhor, nas regiões celestiais. É o Senhor que nos dá as verdadeiras armas, Senhor, para podermos lutar e sermos fortalecidas e vencermos cada uma das batalhas, como o Senhor já tem revestido a minha vida, Senhor, ao longo desses anos, Pai. Quando, Senhor Deus, eu escolhi e decidi aprender contigo e decidi me submeter à tua palavra, Senhor. Nos alegria do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu conhecimento, que nós possamos cada dia mais ter a tua mente, a mente de Cristo, Pai, para poder discernir, Senhor Deus, entre as situações que vêm até nós, Pai, e podermos ter a vitória, porque o Senhor já nos deu a vitória, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e por isso nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer no nosso meio. Amém. Amém. Obrigada, pastora Ana Cristina. As irmãs gostaram dele? Muito obrigada, pastora. Que Deus continue usando a sua pessoa para abençoar muitas pessoas. Uma lembrancinha.